Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, chegamos no último dia do mês de abril, 30 de abril. Possamos com toda a fé, com toda a devoção, com todo o silêncio do nosso coração, dos nossos pensamentos, escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, é muito interessante esse Evangelho de São João. O tema do pão tem sido um tema repetitivo nos últimos dias. Pão nos recorda sempre a Eucaristia. Mas pão não é somente o alimento do corpo, o alimento físico, é também o alimento espiritual. E a gente deve também lembrar que, compreendendo o valor da Eucaristia, um alimento espiritual, compreendendo também o valor da Santa Missa como grande celebração, a gente também deve valorizar, acolher a mesa da palavra. Ou seja, a palavra também alimenta a nossa fé, alimenta a nossa vida, ilumina nossos pensamentos, nos fortalece diante das diversas tribulações que nós enfrentamos. E é também pela palavra que nós conhecemos, recebemos o primeiro anúncio de Deus. O começo do Evangelho é muito bonito. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. A fé também é uma questão de atração e tudo. Papa Bento XVI, hoje emérito, falava anos atrás que nós não somos cristãos por proselitismo, nós somos cristãos por atração. Ou seja, nós somos atraídos por um projeto muito maior, nós somos atraídos pelo amor de Deus, nós somos atraídos pela liturgia, pelas devoções, nós somos atraídos por Nossa Senhora, nós somos tocados pelo testemunho dos santos, nós somos tocados pelo testemunho dos discípulos, por todos aqueles que tornaram-se discípulos de Deus. Pelo nosso batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, mas também nós devemos ser discípulos de Jesus. E discípulo não é somente seguir, mas discípulo também é ter aquela consciência que nós sempre temos algo a aprender com Cristo. Padre, eu tenho 50 anos de igreja, eu já sei tudo. Não, nós achamos que já sabemos tudo, tem algo de errado. Muitos discípulos, muitos seguidores de Jesus Cristo, quando tem aquela consciência, o orgulho, a vaidade, que já estudaram tudo, já aprenderam tudo, eles voltam ao começo. Então, às vezes, quando nós achamos que sabemos tudo, é bom recomeçar. Porque nunca os nossos sentidos, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, a nossa, capacidade de aprendizado vai absorver tudo. Pode ser que lá atrás eu tenha esquecido de uma vírgula, de um ponto, de uma frase, da citação de um santo, da referência de um evangelho, e isso faz falta. Eu costumo sempre falar nas celebrações que a fé a gente só sabe quando começa, a gente não sabe quando termina. O segmento de Jesus Cristo, nós sabemos que começa pelo nosso batismo. E pode ser que a gente humanamente não sabe quando é que termina, mas a escatologia nos ajuda a compreender que a fé nos leva ao encontro com Cristo na eternidade. E é isso que deve nos mover a permanecer firmes no Senhor. Nós não vamos escutar a primeira leitura, que é uma carta muito bonita dos Atos dos Apóstolos, uma leitura, Atos 8, 26 a 40, que nos traz um belíssimo relato entre Filipe e o eunuco.
Felipe está se locomovendo para um lugar, numa carruagem, numa carroça, numa charrete, entenda-se como quiser, e tem um eunuco. E o Espírito Santo toca Felipe para que ele vá se aproximar daquele eunuco e ele vê o eunuco lendo Isaías. E ele questiona o eunuco, mas você está entendendo Isaías? E o eunuco só responde: como é que eu vou entender se ninguém me explica? E Filipe se coloca a explicar para aquele eunuco. E depois eles passam no rio e o eunuco questiona: o que é que me impede de ser batizado? Aquele eunuco não conhecia Deus, não era um discípulo de Jesus, mas ele já tinha uma atração, um chamado, já tinha sido tocado pelo testemunho, certamente, daquilo que ele escutou na palavra e daquilo que tantos irmãos e irmãs certamente testemunharam para ele diante dos seus próprios olhos. Felipe batiza o eunuco e depois é levado ao céu. Então é importante que a gente se alimente nesse tempo do pão da palavra, se alimente espiritualmente do pão da Eucaristia e reforce cada vez mais a dimensão espiritual das nossas orações. Não deixar ser levado pelas notícias da televisão, sobretudo as má notícias. Nós não somos interessados nas má notícias que chegam até nossos ouvidos. Nós sabemos que a situação não é fácil, que a doença, infelizmente, tem levado cada vez mais inocentes, mas nós devemos encher o nosso coração de esperança e encher a nossa vida de cuidado. Por isso é tempo de reforçar o isolamento, não o isolamento como orgulho, vaidade, egoísmo, prepotência, autossuficiência, mas o isolamento como cuidado. Hoje nós temos o mundo na nossa casa, pelo celular, pelo computador. Então eu posso estar no meu quarto, mas eu estou falando com os meus amigos, com a minha família, e hoje aqui com vocês, passando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus por aqui. Então a gente pode estar longe geograficamente, até efetivamente, mas nunca no coração, nunca pela nossa consciência, pela nossa mente, pelas nossas atitudes. Então vamos nos cuidar, preservar o do mal da nossa vida, pedir o dom da fortaleza, a esperança para cuidar daqueles que se encontram enfermos e rezar por todos os profissionais da saúde. Nesse tempo, eles estão sendo como que grandes apóstolos da misericórdia. Estão deixando de cuidar de si, deixando de cuidar dos seus para cuidar dos outros. Peçamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dê sobre cada um de nós a bênção, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Permanecemos em paz e o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.